Olá, turma do 8º ano do Fundamental 2, tudo bem? Então, seguinte, essa videoaula é uma videoaula de revisão e correção para a prova do 4º bimestre. Então, é uma videoaula extremamente importante, fique atento a todas as dicas. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você vai lá na plataforma e aí você vai olhar a atividade de revisão que eu lancei lá. E você vai tentar primeiro respondê-la. Depois, você dá continuidade a esse vídeo aqui, tá bom? Porque o que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou corrigindo a atividade de revisão e à medida que eu vou corrigindo essa atividade, eu vou explicando sobre os conteúdos e esclarecendo as dúvidas, certo? Então, você primeiro responde a atividade, depois você vem aqui e dá uma olhada nesse vídeo, aí você deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Pessoal, seguinte, questão de número 1. Eu pedi qual a definição de resumo. Nós falamos bastante sobre resumo, sobre esse gênero textual, né? E aí nós falamos que a palavra resumir, ela é sinônimo de abreviar. Quando eu faço um resumo, eu estou abreviando, eu estou contando aquilo que é essencial, sem mudar o original. Por quê? Porque ele é um texto expositivo, construído de maneira sintética, beleza? Então, resumir não é mudar o original. É colocar somente aquilo que é essencial, tá bom? As partes essenciais sem mudar a história. Deu para entender? Resumir é abreviar. O resumo ele não é um texto longo, ele é um texto curto, certo? Vamos lá. Questão de número 2. É incorreto afirmar que... Alternativa A. A resenha crítica é um texto que combina resumo, comentário e argumentação. Pessoal, eu pedi a incorreta, fique atento, hein? Então, a resenha crítica, ela é um texto que combina o resumo, comentário e argumentação? Sim, sim. Lembra que eu falei que a diferença do resumo para a resenha crítica é que na resenha crítica você vai poder argumentar, deixar ali a sua opinião. Já no resumo, não. Né? Então, mas ela tem aquela mesma característica do resumo também, de trazer os pontos essenciais, aquilo que de fato chamou a atenção, aquilo que é importante. Então... a alternativa A está correta, não é ela, não marca ela, tá bom? Porque eu pedi a incorreta. Alternativa B. A resenha crítica é um texto que analisa aspectos ou ideias de uma obra artística ou cultural. Um livro, um filme, uma peça de teatro, um CD de música e etc. Pessoal, é claro que a resenha crítica ela vai analisar sim os aspectos de uma obra literária, de um CD musical. Então, ela vai fazer isso sim, está correto. E não é a alternativa B, porque eu pedi a incorreta. Só restou a alternativa C. Então, é a alternativa C que você vai marcar porque ela está incorreta. Vamos ver por que ela está incorreta? Bem, a resenha crítica é um texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo, tá bom? Quando nós falamos desse tipo de texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando do quê? Da redação. Ela sim é um texto que vai trazer argumentos, sim, e vai dissertar também, tá bom? Mas nesse caso aqui, se vocês lembram bem, eu estou me referindo à questão da redação, que eu falei até para vocês, assistam a videoaula de redação, porque vocês vão entender que ela é um texto dissertativo argumentativo, né? Quando eu falo da resenha crítica, ela vai ter também essas características, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, dentre essas três alternativas, a alternativa C é aquela que mais se aproxima daquilo que é incorreto. Certinho? Vamos lá. Questão de número 3. O que são obras literárias? Pessoal, o que é literatura? É uma arte que se manifesta através das palavras. Então, usa como obra-prima as palavras. Nós temos uma videoaula aí no canal sobre a literatura. E as obras literárias são o quê? São essa arte exposta. Os livros são obras literárias, né? Então, Dom Casmurro de Machado de Assis é uma obra literária. O Pequeno Príncipe é uma obra literária. O Diário de Anne Frank é uma obra literária. E aí nós temos inúmeras obras literárias que são incríveis, maravilhosas, ok? Questão 4. Protagonista. É o personagem que se opõe ao principal? Não, quem se opõe ao personagem principal é o antagonista. Letra B. É o personagem em torno do qual todas as ações se desenvolvem? Sim, é o personagem em torno do qual todas as ações se desenvolvem. Esse é o protagonista, que é a mesma coisa de personagem principal, príncipe encantado. Professor Kaique, deu para entender, né? Vamos lá. Alternativa C são os personagens que gravitam em torno do personagem principal para ajudá-lo a realizar seus objetivos. Não, esses são personagens secundários, ok? Esses que ajudam, que contribuem, são secundários. Então, era a alternativa B, questão de número 4. 5. Faça um resumo sobre a biografia de um dos escritores das obras literárias abaixo. O Pequeno Príncipe, quem escreveu? Anthony, né? Eu não sei o nome todo completo, pronunciar, o Anthony Saint-Exupéry. Mas, enfim, ele foi escritor do Pequeno Príncipe. Então, você pode pesquisar um pouquinho sobre a biografia dele, inclusive o livro de vocês fala, e pode colocar lá um resumo sobre a biografia. Já vocês sabem bem o que é um resumo.
Alternativa 2, o Diário de Anne Frank, foi escrito por Anne Frank, então vocês podem também pesquisar. Urupês de Monteiro Lobato, Dom Casmurro de Machado de Assis, 20 Mil Léguas de Submarinas de Júlio Verne, A Sociedade do Anel de J.J.R. Tolkien, não lembro se é assim a pronúncia correta, mas está também no livro de vocês, foi um dos livros indicados. E O Menino do Pijama Listrado, né? Vocês podem escolher qualquer um dos escritores, autores, né, dessas obras literárias e fazer um resumo da biografia deles, da vida deles, ok? Questão 6. Dê exemplos de frases que usamos a palavra mais. Mais é um advérbio de intensidade, com a intenção de somar. Então, quando eu falo, eu comi cachorro quente mais Coca-Cola. Não estou bebendo mais refrigerante. Mas enfim, esse mais de somar é um exemplo de uma frase que eu vou utilizá-la, ok? E aí vocês vão dar exemplos. E a questão 7, o que são microcontos? Bem, os microcontos, pessoal, eles está dentro de uma modernidade, algo contemporâneo relacionado aos contos de uma maneira bem pequenininha. Então, os contos é um gênero textual que sempre existiu, né? Os contistas, eles escrevem histórias maravilhosas, incríveis, a qual a gente entra, entende. E aí, os microcontos é como se fosse essa história resumida em 2 linhas. Então, ela é bem pequenininha, né? São contos muito pequenininhos que eles vão trazer uma ideia àquele que está lendo, ao leitor, de entender o que aconteceu ali, o que pode ter acontecido, de quem que ele está falando, o que aconteceu com os personagens dessa história. E aí no livro de vocês tem muitos microcontos que vocês podem ler. Qualquer coisa é só me pedir a indicação da página que eu mando para vocês. E é incrível, um microconto é melhor do que o outro, ok? Logo abaixo a atividade vai ter o resumo de todas as páginas do livro didático que você pode estudar. Estudem bastante e façam uma boa prova. Boa sorte para vocês, ok?